Boa noite, meu povo, boa noite. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor nesta noite, né? Eu, a minha casa, a minha família, estamos aqui para cultuarmos ao Senhor, né? Nesse momento de aflição, de tribulação. Nós não podemos sair de casa, estamos de quarentena, mas isso não nos impede de louvar, exaltar o nome do Senhor. Isso não nos impede, né, de cultuarmos ao Senhor. E eu, com a minha casa, com a minha família aqui, nós vamos dar início a este momento, a este culto, fazendo uma oração ao Senhor. Eu quero convidar você, no lugar onde você está, que você possa fechar os teus olhos. Se estiver alguém aí com você, pegue na mão da pessoa que está ao seu lado, pegue na mão da pessoa que está com você, né? Vamos fazer uma oração ao Senhor. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar junto em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida, Senhor, na Tua presença nesta noite. Pai, para louvar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Senhor, neste momento, Senhor, de aflição, nesse momento, Senhor, de dificuldade, Pai, a qual nós nos encontramos, Pai, nós buscamos, Senhor, nós invocamos o Teu santo e maravilhoso nome, Pai, porque nós necessitamos do Teu auxílio, nós necessitamos da Tua ajuda. Pai, o Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente diante das nossas aflições. Por isso, Senhor, nós hoje colocamos as nossas vidas, ó Pai, na Tua presença, Senhor, e declaramos, ó Deus, que a nossa fé está em Ti, Senhor, que a nossa esperança, ó Deus, está em Ti. Senhor, eu quero pedir, Pai, especial, Deus, Pai, por cada pessoa, por cada irmão, Senhor, que está vendo este vídeo. Senhor, eu oro, Senhor, e peço para que a Tua graça, Senhor, e a Tua misericórdia seja com ele. Pai, que o Teu Santo, Senhor, Espírito, Pai, possa visitar o coração, Pai, de cada pessoa, Senhor, Pai, que está vendo este vídeo, Senhor, que está compartilhando conosco, Pai, deste momento, deste culto, Senhor. Aleluia, Pai, que Deus, o Senhor venha trazer proteção, Senhor, a essa casa, a esse lar. Deus, que o Senhor venha abençoar, Deus, esta família, Pai, livrando, Senhor, de todo o mal. Nós pedimos, ó Pai, para que o Senhor venha nos guardar e nos proteger, Senhor, neste momento, Senhor, de aflição a qual nós nos encontramos. Obrigado, Senhor, nós louvamos e exaltamos o Teu santo e poderoso nome. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Querido, e não é porque nós estamos numa rede social que nós vamos deixar de fazer um louvor ao Senhor. Né? A Bíblia disse que Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Quando nós nos reunimos no templo físico, nós fazemos louvor ao Senhor. Então, aqui da mesma maneira, vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém? Glória a Deus. Então vamos louvar ao Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos.
transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Aleluia, Senhor. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Transforma minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me chama nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Oh Deus. Oh Senhor, que nesta noite, Pai, o Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos visitar, Senhor. Pai, assim, Pai, com cada irmão, Pai, cada pessoa, Senhor, que está vendo este vídeo, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa visitar cada família, cada lar, Senhor. Pai, que este vídeo alcança, Pai. Oh Senhor, e encher de vida, Pai, encher com o Teu Santo Espírito. Ressuscita, Senhor, os sonhos, ressuscita a esperança, Senhor, ressuscita a fé, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É o que nós pedimos a Ti, Deus, nesta noite, em nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém, e glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bom, igreja, como eu disse, né? Hoje nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Nós estamos vivendo os dias de dificuldade, dias de tribulações, vivendo os dias difíceis que nós estamos enfrentando, né? E quando a gente liga a televisão, o que a gente vê são ideias entrando em confronto. Uma pessoa pensa de um jeito, a outra pensa de outro jeito, né? O nosso presidente fez um pronunciamento, né? E muitas pessoas elogiaram, muitas pessoas foram contra, né? Então hoje nós vamos esquecer um pouco sobre o que o homem pensa, sobre o posicionamento do homem, e nós vamos atentar um pouco para o que Deus tem reservado para nós, né? Eu quero mandar um alô aí pro pessoal que está nos assistindo, né? Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Denise, que Deus te abençoe, Denise. Que Deus possa iluminar a sua gestação, para que tudo ocorra bem, né? O nosso irmão Robson, José Augusto, né? Gardênia, que Deus esteja contigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, e eu quero abordar 2 temas específicos, né? Dentro de toda essa situação que nós estamos vivendo, de toda essa tribulação, de toda essa dúvida, de todo este medo, eu quero abordar 2 temas com os irmãos. O primeiro tema, eu quero falar sobre o decreto, né, feito pelo Ministério da Saúde, que fala sobre o isolamento social, fala sobre a quarentena, ficarmos em casa, ficarmos isolados. Isso tem causado muitas opiniões diferentes, né? Isso tem causado muita discussão,
As redes sociais, a televisão, é o que nós estamos vendo ultimamente. Pessoas que são a favor do isolamento social para não propagar o vírus, pessoas que são contra, né, o isolamento social, com medo da situação econômica das pessoas, com medo da situação econômica do Estado, né? Dentro de tudo isso, Deus, ele tem uma palavra para nos orientar, Deus, ele tem uma palavra para nos guiar, Deus, ele tem uma palavra para as nossas vidas. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está no livro de Mateus, capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 25. Abra sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia. Abra sua Bíblia aí, pastor Ronaldo. Abra sua Bíblia aí, Gardênia. Vamos meditar na palavra. Se você não estiver com a sua Bíblia, apenas acompanhe comigo a leitura. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. O texto diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com todas as suas agonias, acrescentar um covado à sua estatura? E quanto ao vestiário, porque andeis solícitos, olhai para os lírios do campo, com eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Versículo 30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará a si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Querido, este texto, ele cabe direitinho na situação que nós temos vivido. Esse texto é perfeito para a situação que nós nos encontramos hoje, né? Muitos falam sobre o isolamento social, muitos falam sobre o ficar em casa, sobre a preocupação com o que comer, com o que vestir, preocupação com as contas, com as despesas, né? Eu sei que nós não estamos em tempos de bonança, nós estamos em tempos de dificuldade, e eu sei que um tempo como esse causa insegurança para nós. Eu estava lembrando agora há pouco de um texto que fala que Jesus, ele anda sobre as águas, e o texto fala que os discípulos estão em um barco, em uma tempestade, e durante essa tempestade, Jesus chega até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos olham e vê que tem algo se aproximando, a Bíblia diz que uns começam a gritar com medo, dizendo que é fantasma, dizendo que está com medo, que aquilo é um fantasma ou algo parecido. Aquilo causa um temor muito grande naqueles discípulos. E eles eram discípulos de Jesus, né? Isso nos leva a entender, querido, que coisas novas que nunca aconteceram, quando acontece, nos traz insegurança.
né? Aqueles discípulos nunca tinham visto um homem andar sobre as águas, aquilo era algo novo, aquilo era algo impossível aos olhos humanos. Estava ali Jesus se achegando até eles, eles ainda não tinham visto, não tinham reconhecido Jesus, isso causou insegurança. E hoje, esta pandemia, este vírus, tem causado insegurança em muitas pessoas, tem causado insegurança, né, em meio aos cristãos, em meio aos católicos, em meio às pessoas que não creem, tem causado insegurança em todos, porque até então é algo novo. Eu tenho 32 anos, ou 33, né, e eu não me lembro de ter visto algo semelhante, eu não me lembro de ter visto algo semelhante a isso que está acontecendo. E quando eu converso com pessoas mais velhas do que eu, com mais idade do que eu, elas dizem também que nunca viu algo semelhante. Então é normal isso causar uma insegurança, isso é normal causar um temor, né? Mas isso não pode fazer com que nós venhamos perder a nossa fé. Isso não pode nos fazer perder a nossa confiança, perder a nossa dependência de Deus. Como cristão, como pessoas que crê que em Jesus, que crê em Deus, nós não podemos nos desesperar, né? Tem um decreto do Ministério da Saúde pedindo o isolamento social, né? A Bíblia diz que toda autoridade foi dada por Deus, né? Que toda autoridade pertence ao Senhor, né? Nós precisamos sim, né? Aqueles que podem, né? Porque tem muitas pessoas que necessitam sair porque os mercados estão abertos, hospital, né? Farmácia, postos de gasolina estão trabalhando, né? Mas ao contrário, querido, nós precisamos sim, né? Estar em casa, estar sim nos resguardando, porque até então nós não conhecemos o poder certo, a força certa desse vírus, né? O que nós vemos é através das mídias, o que nós vemos é através das redes sociais, da televisão, mas o que as pessoas têm falado, e hoje mesmo eu conversei, eu tenho amigos que moram no exterior, tenho amigo em Portugal, tenho amigo na Espanha, né? E eu conversei com algumas pessoas hoje, com uma pessoa que mora na Espanha e com uma pessoa que mora em Portugal, e elas me disseram que o estado lá está mais crítico do que eu aqui, né? As pessoas lá, elas não podem sair de casa, estão sendo multadas, né, para que esse vírus não propague, para que esse vírus não cresça. Realmente tem milhares e milhares de pessoas morrendo pelo mundo, né? Realmente esse vírus tem causado muitas mortes, muito desconforto em meio às pessoas, né? E nós precisamos acatar ao decreto que o Ministério da Saúde, que a autoridade, né? Não que nós não temos fé, né? Porque isso não é um ato de pouca fé nos resguardar, de jeito nenhum. Muitas pessoas dizem, nós precisamos ter fé, nós precisamos nos levantar, nós precisamos, né, ir enfrentar esse vírus, porque Deus está conosco. A Bíblia diz que nós não podemos tentar o nosso Senhor, né? E a Bíblia diz também que se nós temos fé para enfrentar esse vírus, nós temos fé para permanecermos em casa, para permanecermos, né, e de quarentena, permanecermos, que Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. O livro de Mateus, capítulo 6, que nós estávamos lendo, o texto se enquadra perfeitamente no que nós estamos vivendo, né? As pessoas querem sair de casa pelo que comer, as pessoas querem sair de casa pelo que vestir, as pessoas querem sair de casa pela situação que se encontra, né? Isso não é errado, querido, mas nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus, que Deus, Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Deus, Ele vai suprir cada um das nossas dificuldades.
basta crer, basta confiar. A Bíblia diz que é mais importante a vida, o alimento ou a vida. E ele fala o que é mais importante, o corpo ou a vestimenta. Ele diz, é mais importante, né, você estar vivo ou você ter o alimento? Dias difíceis, a Bíblia diz que passaríamos, que seriam dias de tribulações, dias de dificuldade, mas a Bíblia diz para termos fé, para confiarmos no Senhor, termos fé para confiar em Deus, que Deus ele vai suprir, querido. Deus ele vai suprir, não fique com medo, não fique ansioso, né? Se nós sairmos, né, como eu disse, não são todos, né, mas o quanto menos pessoas transitando nas ruas, quanto menos pessoas em contato, menor vai ser a proporção atingida pelo vírus, né? Nós estamos pensando no agora, né? Queremos sair, pensamos no agora, pensamos na situação que nós estamos enfrentando hoje, mas esquecemos do amanhã, né? É melhor regrarmos, né? É melhor diminuir, no caso, a nossa alimentação, né? Comer menos um pouco, gastar menos nas coisas do dia a dia, do que lá na frente sofrermos com um problema muito maior, né? A Bíblia nos fala que Deus ele supre as nossas necessidades, né? Que Deus ele está conosco. Nós precisamos ter fé, precisamos confiar que Deus ele vai suprir as nossas necessidades, né? Eu sei que tem muitas pessoas que pensam diferente, né? E é isso que eu estou vendo nas redes sociais, é isso que eu estou vendo na televisão a todo momento. É isso que nós temos assistido, todos nós temos visto isso com frequência em tudo que nós olhamos, em todas as redes sociais, né? Mas para mim e para você que crer em Deus, que somos cristãos, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos crer que Deus ele vai suprir no momento certo. Que Deus ele vai entrar com providência, querido. Deus ele vai entrar com providência no momento certo. Sabe, hoje eu estava lembrando de algumas passagens. A Bíblia fala que quando o povo ficou cativo no Egito, o povo ficou por muito tempo, gerações no cativeiro. E diante daquela situação, diante daquela situação ruim, o povo clamou ao Senhor e Deus levantou a providência e os livrou do Egito. Outra passagem que eu lembrei foi quando o povo de Israel foi entregue às mãos dos medianitas. Eles foram entregues às mãos dos medianitas por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa de coisas que estavam fazendo contra os princípios de Deus, coisas que desagradavam a Deus. Deus os permitiu que os medianitas descessem sobre eles, saqueavam, levavam os seus bens, pegavam tudo. E a Bíblia diz que de ano em ano os medianitas faziam isso. Chegou o momento que o povo cansou daquilo, que o povo acordou e lembrou que tinha um Deus. E lembraram que tinha um Deus e clamaram a este Deus. Deus levantou um homem, Gideão, o menor da sua casa, o menor da sua família, e tirou o povo daquela situação. Queridos, problemas, essa situação são para nos aproximar de Deus, são para aproximar o povo de Deus, não para nos destruir, não para acabar com as pessoas. Nós temos que crer que Deus ele não erra, que os planos de Deus eles não falham, que nenhuma folha cai sem a permissão de Deus.
vamos viver este momento com sabedoria, com fé, com confiança em Deus, com confiança na palavra de Deus. E o outro tema que eu quero abordar com você é sobre os templos religiosos fechados. Eu, particularmente, eu tenho sofrido com essa ideia. Nós que somos acostumados com o culto físico, estar em comunhão com os irmãos, compartilhar de uma palavra, abraçar o irmão, estar perto das pessoas, nós sentimos realmente falta deste momento, daquela conversa boa depois do culto, das novas amizades que fazemos, das confraternizações, dos momentos de leitura bíblica, dos momentos de estudo bíblico. Esses momentos são muito bons, querido. Mas essa questão, ela tem também, dividido a mente de muitas pessoas. Essa questão também tem colocado dúvida na mente de muitas pessoas. Eu tenho visto pessoas que pensam de um jeito, pessoas que pensam de outro, que a igreja tem que estar aberta, sim, que o templo tem que estar aberto, outros não, tem que permanecer fechado, e isso para lá, um para cá, e causando divisão, causando discussão entre os irmãos. Querido, os templos estão fechados, mas a igreja, ela tem que permanecer aberta. Glória a Deus. Querido, o que mais me preocupa não são os templos fechados, mas sim são as igrejas vazias. No livro de Apocalipse, capítulo 2 até o capítulo 3, a Bíblia fala sobre as cartas às igrejas. E essas cartas às igrejas, elas são muito interessantes. Eu quero ler com você, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Essas cartas, elas falam sobre a situação da igreja. Cada carta a uma igreja. E eu vou ler um pedacinho com você, para não ficar muito extenso. Eu quero ler com você um pedacinho de cada carta, para que nós possamos entender a situação a qual nós nos encontramos hoje. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes às provas os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu achaste mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Querido, olha essa primeira carta à igreja de Éfeso. A Bíblia diz que o Senhor fala com a igreja, o Senhor fala com aquele povo, fala: eu conheço as tuas obras, sei do teu trabalho, da sua paciência, sei do que você tem feito, mas uma coisa eu tenho contra vocês, que vocês abandonastes o primeiro amor. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês lembrem. Abandonar o primeiro amor. A segunda carta está no versículo 8. A segunda carta é a igreja de Esmirna. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulações e a pobreza e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não tema das coisas
que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Bom, essa segunda carta, à igreja de Esmirna, né, a carta diz: eu sei e eu conheço as tuas obras. Sei das tuas tribulações, sei que é uma igreja pobre, né? Sei que é uma igreja sofredora, mas não tem negado a fé. Mas não tem negado a fé. Esse é o ponto que eu quero que você lembre dessa segunda carta. A terceira carta está no versículo 12 e ela diz: ao anjo da igreja que está em Pérgamos, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitais, que é onde está o trono de Satanás, que retém o meu nome e não negardes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mais uma das poucas coisas que tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então essa terceira carta à igreja de Pérgamo, Jesus disse: olha, eu conheço as tuas obras, sei de onde habitas, né? Sei que não negastes a fé a mim, né? Conheço as tuas obras, sei de que tudo isso que você tem feito, mas eu tenho uma pequena coisa para queixar contra vós, né? Diz: porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Ele diz que em meio à igreja tinha muitos fiéis que não negavam a fé, mas também tinha pessoas que permitiam o pecado. Tinha pessoas que ensinavam doutrinas de Balaão, que ensinavam as pessoas ao erro, à falha, ao pecado. Este é o ponto que eu quero que você lembre dessa terceira carta. Uma igreja que tinha pessoas fiéis, que tinha pessoas que criam, que não negavam a fé, mas que permitiam o pecado. A quarta carta, à igreja de Tiátira, diz o seguinte no versículo 18: ao anjo da igreja de Tiátira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao de latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a sua paciência. E que Azul é uma igreja forte, uma igreja trabalhadora, uma igreja amorosa. Mas ele tinha uma coisa a queixar aquela igreja, que ela permitia que Jezebel, vinha a disseminar, a destruir aquilo que Cristo, estava transformando nas pessoas. Esse é o ponto que eu quero que você lembre dessa quarta carta. A quinta carta fala no capítulo 3, versículo 1, diz: quinta carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz os que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vive e estar morto. Misericórdia, querido. Misericórdia. Olha o que essa carta diz à igreja de Sardes. Deus disse: olha, eu conheço as tuas obras. Tem nome de que estar viva, mas que na realidade está morto. Este é o ponto que eu quero que você lembre dessa quinta carta. Nós vamos para a sexta carta, que está no capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei das tuas obras,
eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste as minha palavra e não negastes o meu nome. Querido, essa sexta carta, ela fala que Deus ele escreve. Isto diz o Amém, o testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esta é a 7ª e última carta à igreja da Ásia. Essa última carta, Deus diz, olha, eu conheço as tuas obras, que não és quente e nem frio, mas é morno. Vomitar-te-ei da minha boca. Querido, o que eu quero falar para você é que essas cartas, elas representam a situação atual da igreja. Essas cartas, ela representa a situação atual da igreja que nós temos vivido. Lá no início, quando eu comecei a abordar esse tema, eu disse que o que me preocupava não eram os templos fechados, e sim as igrejas vazias. Nós não temos que nos preocupar, querido, com os templos fechados. Né? Sim, é muito bom, eu não estou falando, né, que os templos fechados são uma coisa boa, longe disso. Né? Eu sou a favor dos cultos presenciais, sim. Né? Eu sou a favor de estarmos lá em união, em comunhão. Mas diante de uma situação como essa, o que nós precisamos priorizar não é os templos abertos, e sim as igrejas cheias. Né? A carta diz, carta à igreja. Querido, não é uma carta ao templo, não é uma carta àquele prédio que tem aquela placa bonita, com aquele luminário legal, que de longe as pessoas vê. Não, a carta à igreja não é ao templo. A igreja somos nós. A igreja é eu e você. Nós somos a igreja do Senhor. Somos nós que formamos o corpo de Cristo. Nós que somos a igreja. A igreja, ela é algo que ela foi estabelecida por Cristo. Então, querido, de maneira alguma, de maneira nenhuma, a igreja ela vai parar. De maneira nenhuma a igreja ela vai ser destruída. De maneira nenhuma a igreja vai ser fechada. Olha, eu me lembrei agora de um texto do apóstolo Paulo, que ele sai a anunciar o evangelho, e ele vai em algumas cidades, e muitas pessoas se convertem, mas muitas pessoas, muitos gregos, muitas pessoas olham e começam a fazer um motim, uma rebelião, pega o apóstolo Paulo, apedreja o apóstolo Paulo, e a Bíblia diz que ele é dado como morto. Então pegam ele, arrasta, lança fora da cidade, e a Bíblia diz que os discípulos vão lá, arrodeiam o apóstolo Paulo, fica ali em volta, e a Bíblia diz que ele se levanta, querido. As pessoas tinham apedrejado, ele estava dado como morto, e ele se levantou. Ele se levantar, querido, é um grande milagre, é um grande feito. Mas ele voltar no meio daquelas pessoas que o apedrejaram para pregar a palavra, para continuar anunciando o evangelho. Que é isso, querido? Sabe o que é isso? Isso é a igreja. Sabe o que é isso, querido? Isso é a igreja que Cristo estabeleceu. Glória a Deus. Essa é a igreja que Cristo
estabeleceu, não é um decreto, não é uma palavra, não é os homens que vai conseguir parar a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja somos nós. Eu vejo pessoas desesperadas porque os templos estão fechados. Querido, nós não vivemos a perseguição ainda. A igreja ainda não sofre uma perseguição. Ser cristão no Brasil é muito bom. Se a gente vê as notícias do exterior, as pessoas sendo mortas porque não negam a fé, igrejas sendo destruídas, sendo queimadas, lugares onde a Bíblia é proibido, lá sim eles têm perseguições. E eu quero te falar, a igreja lá ela não fecha, a igreja lá ela não está vazia. Sabe por que tem gente lá morrendo por causa do evangelho? Porque a igreja ela vai permanecer. Porque a igreja ela é algo estabelecida por Cristo. E aquilo que Cristo estabeleceu, aquilo que Cristo edificou, querido, não tem nada neste mundo que tenha poder, que tenha autoridade para destruir ou para fechar. O templo está fechado provisoriamente. Eu creio que muito em breve, querido, isso tudo vai ser uma história. Isso tudo, querido, vai ser um testemunho. Você vai testemunhar sobre esse tempo, sobre como Deus providenciou na sua vida, como Deus abriu as portas, e a porta que Ele abre, homem nenhum fecha. Este momento vai servir de testemunho para fortalecimento da fé dos irmãos. Amém. Nós, como igreja, temos que nos posicionar como igreja. Falar de Deus para as pessoas, né? Usamos as redes sociais para tantas coisas. O que vejo nas redes sociais ou é meme ou é discussão. Você passar aí, ó, o Facebook, as redes sociais em si. Você pega, começa a olhar o que tem, querido. É meme, discussão sobre política, quem está certo, quem está errado, quem é esquerda, quem é direita, quem quer sair para trabalhar, quem quer ficar em casa. Nós temos que esquecer aquilo que o homem decretou. Por último, agora, os governantes estão em contradição àquilo que o presidente pensa. E está dando o que falar. Isso está memes e discussões. Ofensas. Mas isso, querido, é o que o homem pensa. Isso é o que o homem conhece. Mas eu e você, nós não temos que ser direcionados pelo homem, mas sim por Deus, e sim pela palavra de Deus. Essas cartas às igrejas, que representam hoje a situação real da igreja atual, fala sobre 7 igrejas, 2 delas estavam muito bem. Uma igreja pequena e forte, uma igreja pobre, fraca, mas que não negava a fé. 3 igrejas que tinha coisas boas, que buscava o Senhor, que andava com Deus, que tinha fé, que não negava a fé, mas contudo que ainda tinha algo que precisava ser mudado. E 2 igrejas em estados, querido, de calamidade.
Uma que tinha o nome de que estava viva, mas que estava morta. E a outra que não era nem quente e nem fria, mas era morta, morna, perdão, mas era morna. Essa é a situação igreja, essa é a situação atual da igreja. A situação atual da igreja, não do templo, da igreja. A situação que nós nos encontramos. Tem pessoas que crê, mas que permite o pecado. Tem pessoas que crê, mas que não abandonam o pecado. Tem pessoas que é pequenininha, que é fraquinha, mas que não nega a fé de maneira nenhuma. Tem pessoas que é fraca, pessoas que têm pouco poder, mas que não nega a fé, não nega Jesus. Tem pessoas que tem nome de que está viva, que está nos cultos, que está na igreja, que gosta do culto presencial, porque lá as pessoas vão ver ela lá, mas que na verdade aqui dentro está morta. Misericórdia, meu Deus. Pessoas que tratam o Evangelho, que tratam a Cristo com indiferença. Não é nem quente, nem frio, de qualquer jeito tá bom para ele, de qualquer maneira tá bom. Trata com indiferença a Cristo, é morno, está em cima do muro, não se decide. Sabe o que é certo, mas ama o mundo, ama as práticas do mundo. Sabe o que é correto, mas não quer abandonar a prática do pecado. Essa é a situação da igreja atual. Nós estamos no momento de aproveitar este tempo, querido, que nós estamos tendo. Se você está tendo este tempo hoje, aproveite este tempo para se aproximar de Deus. Aproveite este tempo para se encher do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ser igreja vazia, nós não podemos ser casa vazia. Mas nós precisamos fazer do nosso coração morada do Espírito Santo de Deus. Este momento, querido, é momento de nos apegarmos a Deus, é momento de nos aproximar de Deus, é momento de clamarmos ao Senhor, é momento de alimentar a nossa fé, de crescer em fé, crescer em esperança. Este é o momento de nos aproximar de Deus. Todas as vezes que o povo se distanciava de Deus, sabe o que acontecia, querido, para o povo voltar a Deus? Dificuldades, fome, tribulação, seca, guerra, escassez. E quando eles estavam em dificuldade, eles clamavam ao Senhor. Isso é o que nós podemos fazer hoje. Isso é o que nós podemos fazer agora. O que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer é buscar ao Senhor, é buscar a Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E tem um outro título, e tem um outro texto, que diz o seguinte: buscar-me enquanto me pode achar. Querido, esse é o momento de buscarmos ao Senhor, esse Glória é o momento de nos aproximar de Deus, esse é o momento de nos tornar igreja cheia, esse é o momento de nos tornar uma igreja viva, esse é o momento de retornarmos ao primeiro amor. Esse é o momento de abrir mão daquilo que não agrada a Deus. Esse é o momento
de nos firmarmos, de confiar. Como eu disse no início deste vídeo, no início desta palavra, eu sei que não é um momento fácil. Eu sei que é um momento de dificuldade, sim. Mas nós servimos um Deus que pode fazer o impossível acontecer. Glória a Deus. Nós temos um Deus que pode fazer o impossível se tornar possível. Temos fé, cremos que Deus ele vai entrar com a providência divina, querido. Que Deus ele vai entrar com a providência em nossas vidas. E em breve, querido, em breve, todo esse mal vai cair por terra. Glória a Deus. Toda essa dificuldade. A Bíblia diz que depois da tempestade tem a bonança. Depois de um vento forte, depois de uma tempestade, vem a calmaria. Glória a Deus. Hoje nós estamos vivendo os dias de guerra. Amanhã nós vamos viver dias de glória. Amém. A Bíblia diz que precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as coisas lhes serão acrescentadas. Aleluia. Querido, Deus ele tem o melhor para a sua vida. Amém. Independente da situação que você se encontra hoje, você que está vendo esse vídeo, talvez chegou no meio da palavra e não tenha entendido direito. O que eu quero te dizer é que Deus tem um plano para a sua vida. Glória a Deus. E o que você precisa é apenas confiar no Senhor. Aleluia. Que no momento certo, querido, a providência vai chegar. Glória a Deus. Deus vai mandar o maná dos céus. Deus vai fazer que a água jorre da pedra. Deus vai levantar uma coluna de fogo. Deus vai trazer nuvem para te proteger. E eu não sei qual é a providência que vai te alcançar. E a certeza daquilo que se espera. Queridos, estamos assustados, estamos preocupados, porque está faltando um posicionamento de fé. Creia, tenha fé que Deus ele vai te surpreender. Nos momentos de crise, é os momentos de vivermos os milagres de Deus. Momentos de crises são momentos de vivermos o melhor de Deus. Deus, ele vai te surpreender. Creia, confie e espere que você vai ver o agir de Deus na sua vida. Que você vai ver o que Deus vai fazer nesses tempos. Amém? Você crê nessa palavra? Creia, creia. Creia que Deus vai suprir. Creia, busque ao Senhor. Encha essa igreja. Encha essa igreja. Que Deus, Ele não vai permitir Amém. que nós venhamos a desfalecer. Ao contrário, a Bíblia diz que Cristo, ele veio para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância.
é o que Cristo tem para você. Glória a Deus. Vida e abundância é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos no lugar onde você está. Que eu quero orar com você. Eu quero orar contigo. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai amado, eu quero, Pai, nesta noite, buscar, Senhor, a Tua presença, Deus. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, orar, Senhor, por cada irmão, Pai, que está vendo este culto, Pai, que está vendo este vídeo. Pai, eu quero orar pela Francisca, pela irmã Francisca. Glória a Deus. Pai, eu peço, Senhor, pelo pastor Ronaldo. Deus, eu quero orar, Senhor, pela Ellen, Aleluia, Senhor. pela Denise, pelo Senilson. Senhor, eu, Pai, invoco o Teu santo nome, Pai. E oro, Senhor, nesta noite, pelo Robson, pela Gardênia, pelo irmão José Augusto, Senhor. Pai, por cada pessoa, Deus, Pai, que tem, Senhor, buscado em Ti, Senhor, nestes dias. Por cada pessoa que tem confiado em Ti. Deus, eu sei que o Senhor não vai nos desamparar. Eu sei que no momento certo, Senhor, vamos ser surpreendidos pelo Teu poder. Por isso, Senhor, eu quero nesta noite, Amém, Senhor, colocar em Tuas mãos a minha vida e a vida de cada pessoa, Senhor, que está acompanhando esta palavra. Senhor, que nesta noite o Senhor, Pai, possa tomar, Deus, a rédea das nossas vidas, que o Senhor, Pai, possa, Senhor, nos direcionar, nos capacitar, que o Senhor, Pai, possa, em nome de Jesus, fazer, Pai, aquilo, Pai, Glória a Deus, Senhor. a qual o Senhor, Pai, deseja com cada um de Teu nós. Deus, Nós confiamos as nossas vidas em Tuas tudo mãos. isso entregue. E pedimos, ó Pai, para que o Senhor venha afastar Sonda o todo o coração medo. de cada um. Deus, que o Senhor venha sondar, Senhor, o nosso interior, que o Senhor venha sondar o coração, Pai, de cada irmão e tirar, Senhor, todo o medo, toda a incredulidade. Em nome de Jesus. Deus, tira tudo aquilo que tem contaminado o nosso interior, tudo aquilo, Senhor, que tem causado esta dúvida, tudo que tem causado insegurança. Oh, Deus, eu oro, Pai, e clamo a Ti em nome de Jesus. E peço, ó Pai, para que o Teu sangue, Deus, venha ser derramado. O sangue, Senhor, do Cordeiro, o sangue de Jesus, Sobre nossas venha ser vidas. sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que o Teu manto sagrado, Senhor, venha ser lançado sobre nós, nos livrando, Senhor, de toda enfermidade, nos livrando, Senhor, de todo mal, nos livrando, Senhor, de todo levante das trevas, de todo levante maligno, Pai, de todo laço, Senhor, de todo argumento, de toda palavra. Senhor, nós nos revestimos, ó Deus, com a armadura, Pai, de Deus que está no livro de Efésios. Glória a Deus. Pai, com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o Aleluia, cinturão, Deus. Senhor, da verdade, em nossa mão, Senhor, o escudo da fé, a palavra, Senhor, que é a espada em nossa mão, Em nome de para nos proteger, Senhor, e atacar no momento certo. Senhor, que o Senhor, Pai, possa, em nome de Jesus, acampar os Teus anjos ao nosso redor. Assim como diz no livro de Salmos, que dará ordem aos Teus anjos em nosso favor. Pai, que assim seja, Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, que esteja anjos do Senhor nesse exato momento, nos guardando, nos protegendo e nos livrando, Pai, de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Querido,
o apóstolo Paulo, ele tem um texto que diz o seguinte: o que será que vai nos separar do amor de Cristo Jesus? E hoje, nós conseguimos identificar, querido, algumas fragilidades, algumas falhas que nós precisamos nos ajustar, que nós precisamos fortalecer, que nós precisamos buscar em Deus autoridade, buscar em Deus força, para que isso não venha nos acontecer. O texto diz: o que será que vai nos separar do amor de Cristo Jesus? E ele diz: será a altura? Será a profundidade? E diz: será o medo? Será a escassez? Será a nudez? Ele diz: será os principados, as potestades? Será o que está por vir? Ele diz: o que será que vai nos separar do amor de Cristo Jesus? Será que é a distância? Será que é a perseguição? Será que é uma pandemia? Será que é um vírus? Só que o que eu mais acho sensacional é a forma que ele termina esse texto. E o texto ele termina o seguinte, ele termina dizendo: nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Querido, no lugar onde você está, eu quero pedir para que você declare esta palavra hoje. Nada vai nos separar do amor. Declare isso hoje com fé. Nada Fale vai com nos você separar. mesmo. Não se importe se tem alguém ao seu lado. Não se importe se tem alguém te observando. Apenas declare: nada vai Glória me a separar do amor de Cristo Jesus. Mais uma vez: nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Mais uma vez, agora com mais fé, querido. Nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Glória a Deus. Querido, nós vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o restante da sua semana. Né? E logo mais nós estaremos aqui de novo, né? Trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Mas logo, logo, muito em breve, querido, nós estaremos reunidos na igreja novamente. Amém? Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Até mais.